pontualmente. Olá, estamos ao vivo. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Um minutinho, né? Que é o... Um minutinho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Um minutinho só, porque senão... Né, Jesus amado. Estão infringindo regras aqui em cima, viu? Peço desculpa se tiver um exagero aí, porque começaram agora. Aqui, por enquanto, tudo silencioso. Eu vou te falar, Edose, viu? Eita! Eu vou... Tá furando parede aí, hein, Cris? Então, vamos ver se fica 2 minutos, senão eu vou ligar lá embaixo e reclamar. Porque não dá para a gente ter uma live com uma furadeira. Né? Não dá. Espera aí que eu já vou voltar. Tá. Quando a Cris voltar, a gente começa. Ai, meu Deus, cadê? Pô, ninguém merece. Bem na hora H. Pega só um instantinho, só um instantinho. Que coisa. Teve um probleminha técnico aqui com uma das convidadas, o vizinho resolveu usar a furadeira bem agora, e aí ela foi fazer lá o pedido, solicitar humildemente que pare de usar a furadeira, até porque nesse horário ela está num escritório, então não dá para usar a furadeira, né? Se fosse em casa, aí não tem o que fazer. É outra coisa, né? Bom, então, enquanto ela resolve lá a situação dela, quero agradecer a todos que estão aqui presentes, os que vão entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe em que horário as pessoas vão assistir, mas o fato é que hoje está muito friozinho, então espero que essa nossa conversa aqui aqueça aí um pouco os corações, né? Enquanto isso, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seus comentários, curtir, enfim, para que a gente possa cada vez mais ir trazendo esses assuntos aqui para pôr na conversa, na roda de discussão, né? Acho que a Cris já voltou. Voltou, Cris? Cadê eu aqui? Aí, aqui. Eu vou virar deixa eu ver se... Aí, assim fica melhor. Pronto, desculpa, gente. Mas foi um quebra-regras aqui no consultório e tive que ligar lá, porque não tem condição, né? Vamos falar muito de regras hoje, né? Resolver problema. Não, comigo é assim, né? Isso mesmo. Comigo é exatamente assim. Fala, gente. Boa tarde. Então, já estava aqui apresentando. Me desculpem. Não, imagina, já dei aqui as respostas para as pessoas entenderem por que você saiu e agora voltou. Regras. Regras. Vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos. Então, a ideia desse canal aqui é a gente sempre promover a reflexão de assuntos que giram em torno aí do ambiente corporativo, que giram em torno do comportamento e do relacionamento dentro desse ambiente corporativo, que hoje, basicamente, é o que está pegando no fim do dia, né? Então, hoje, a gente trouxe aqui um assunto que também tem se mostrado aí um bastante democrático, mas também é desafiador. Então, é o impacto da pandemia na contratação de profissionais. E para falar sobre esse assunto, a gente quer entender o que as empresas estão fazendo, o que tudo isso tem provocado mudanças, quais são essas mudanças, e aí nós trouxemos aqui 2 convidadas. Então, a Edelice, que é uma paulistana, 51 anos, casada com a Mara Peixoto, que já está aqui de cadeirinha nos assistindo, um beijo para você. E ela é pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e bacharel em administração de empresas. Ela é executiva de recursos humanos com mais de 25 anos de experiência, atuou em diversas empresas nacionais, multinacionais, em diferentes segmentos, e hoje ela está à frente da Bright Photomedicine. Me corrija se eu pronunciei errado, Edelice. É isso mesmo. Então tá. Fala um oi aí para as pessoas. Obrigada pelo convite, Val. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouquinho
sobre esses desafios corporativos. Isso. Aí temos aqui a Cris, né? A Cris Vilsec, que é a minha parceira aí no projeto do Piso, que é a prática integrada e sistêmica organizacional, que é uma inovadora solução de gestão do comportamento dentro das empresas. Na verdade, a gente atua muito na questão do relacionamento, que hoje é o que mais tem sido alvo de grandes e grandes conflitos, né? Então, a Cris está aqui para dar esse olhar. Boa tarde. Sistêmica. Isso. Dona Cris, presente-se para nós. Boa tarde, gente. Espero que vocês todos estejam bem. Então, hoje, bom, eu estou mais de 25 anos também. A gente entrega a idade, né? Fazer o quê? Tá tudo certo. Né? Atuando. Tudo equilibrado. Se for pegar toda a carreira, é mais de 30 anos atuando mesmo em ambiente corporativo e recentemente, uma vida mais recente, atuando fortemente com as constelações, né? E agora trazendo o universo da constelação sistêmica, né? O universo da visão sistêmica para o mundo corporativo. Então, o meu objetivo aqui vai ser olhar, né, as questões que vocês estão trazendo, lançar o olhar sistêmico, que é um olhar completamente diferente do olhar que a gente tem no dia a dia. O meu olhar é um ponto cego, né? Ou melhor, é o ponto cego, onde ninguém enxerga nada, em função de que as coisas acontecem e por que estão acontecendo dessa forma. Então, sejam todos bem-vindos, curtam, compartilhem, deixem aí as suas mensagens, as suas perguntas, né? Porque eu acho que é importante vocês interagirem. E vamos em frente. Então, para a gente começar, eu queria trazer aqui algumas informações. Eu li recentemente numa matéria na revista Forbes, que foi publicada agora em março, falando sobre tendências de estudos a respeito do futuro do mercado de trabalho, né? Quem fez essas previsões foi a futuróloga Amy Webb, que foi apresentada lá no Texas, num evento de tecnologia, South by Southwest. E ela trouxe lá alguns pontos bastante curiosos a respeito desse universo todo, que está passando por uma transformação gigantesca e que a pandemia, embora, não, mas falar de pandemia, não, a pandemia ela foi e tem sido um marco no ambiente de trabalho, porque ela impôs aí mudanças que estavam previstas para acontecer, no mínimo em 10 anos, e isso aconteceu em 1 ano e meio, 2. E isso tem feito com que as empresas tenham que rapidamente se reorganizar. E não é só se reorganizar para fazer reunião online ou para trabalhar de forma remota. É além disso tudo, né? E aí a gente percebe que as empresas estão indo por caminhos completamente alternativos, porque quando a coisa é nova, porque quando vem mudança, e tudo que a pandemia trouxe foi uma enorme mudança, até que a coisa se assente, cada um vai atirando para um lado e fica aí o que a gente tem visto hoje. Então, eu estou trazendo aqui também 2 informações que eu acho que são bastante relevantes. A Sodexo, que é uma grande multinacional, que tem aí mais de 6 milhões de usuários pelo mundo, ela fez um levantamento e apontou nesse levantamento que 15% desses trabalhadores relataram durante a pandemia e esse princípio de retorno, 15% tiveram uma piora no bem-estar geral. Só que no Brasil, esse número, esse índice, subiu para 30%. É um alarme gigantesco, a saúde mental das pessoas não está legal, né? Então, as empresas estão olhando para isso muito atentamente. E aí, tem empresas como uma Ambev, que é uma gigantesca empresa, e que já está revolucionando. Então, ela está lançando, por exemplo, o programa de felicidade. Cara, o que é um programa de felicidade? É possível ser feliz no trabalho? Eu acredito que sim, mas o que contempla um programa desse, né? Então, o fundo de tudo isso é trabalhar a saúde mental.
E na saúde mental, passa por uma série de coisas e a pessoa leva o que quer que ela tenha em casa, seja virtual ou presencial, vai para o trabalho, né? Então, os RHs devem estar, assim, doidinhos, porque contratar e reter talentos hoje em dia deve estar sendo uma árdua tarefa. E para falar sobre isso, a Edelice que vai aqui complementar para a gente. Então, a Edelice assumiu recentemente uma função na Bright, de RH, e ela tem feito aí contratações, porque o objetivo da empresa agora é crescer, enfim, ela está contratando muitas pessoas. Qual tem sido o seu maior desafio na contratação desses novos profissionais? Conta para a gente. Vamos lá, bom. Então, a pandemia trouxe várias coisas, né? Inclusive o meu afastamento aí do mundo corporativo por 2 anos, né? Fiquei 2 anos de férias, ou então, como o pessoal gosta de dizer, né? Sabático. Isso, sabático. Para ficar bonito, tirei 2 anos de sabático, né? Eu acabei voltando para o mundo corporativo, porque eu acho que tenho muita coisa para entregar ainda e fazer muita coisa ainda nesse mundo. Eu gosto do que eu faço. Então, recentemente, em fevereiro, eu assumi esse desafio aí da gestão de RH de uma startup de inovação em saúde, que é a Bright Thought Medicine. E por ser uma startup, para mim é um desafio completamente novo daqueles que eu tinha anteriormente, né, de trabalhar em multinacionais, com uma estrutura já preparada. Então, eu já entrei com um desafio logo de cara de fazer esse grupo crescer, né, para colocar o produto conhecido no mercado e trazer captação de cliente e fazer a empresa crescer junto com os fundadores, né. Então, eu entrei em fevereiro, a gente tinha um grupo de 17 pessoas e hoje nós vamos fechar o mês de maio com 30, então quase que eu dobrei o número de funcionários da empresa. Tem sido um desafio trazer pessoas para o grupo? Sim, tem N desafios que permeiam, né, a busca de profissionais. Se eu for elencar, tem mais de um, mas o que a gente tem percebido mais na busca de profissionais hoje, quando você conversa sobre uma oportunidade na empresa, não é tão difícil você buscar o profissional que você precisa, mas, por outro lado, a primeira pergunta que me vem quando a gente está num processo de entrevista é: a função é remota ou é presencial? Então, acho que esse tem sido, vamos dizer, o boom do momento na parte de captação de profissionais, né, e de retenção. É a primeira pergunta que me fazem. É remoto ou é presencial? Porque eu já tenho uma rotina de trabalho definida, eu não gostaria de alterar, então, se for, vamos dizer, presencial 1 ou 2 vezes por semana, tudo bem, mas se não, se for 100% presencial, eu prefiro declinar do processo. Então, tem esse desafio já imposto pela pandemia, de que as pessoas se acostumaram a trabalhar de casa, né, com conforto do lar, e tudo bem, não tem nada de errado nisso. Eu acho que realmente trouxe um lado interessante, porque antes da pandemia, quando a gente falava de uma política de home office, o pessoal se arrancava os cabelos. Não, como que eu vou controlar esse funcionário trabalhando em home office? Ele não vai entregar. E, de repente, as empresas tiveram que virar isso da noite para o dia. A pandemia veio e falou: não, meu amigo, você vai ter que colocar isso funcionando e tem que ser assim, não tem outro jeito. Né? Então, o lado positivo é que as empresas entenderam que é possível trabalhar de home office, mas nesse momento de transição para o presencial de novo, tem tido essa questão da cobrança, vamos dizer, da equipe. Mas está tão bom trabalhar, porque eu não tenho que me estressar com o trânsito, não tenho que, de repente, gastar 1h30 ou 2 de distância para transporte público, mas o presencial, ele é importante, mesmo que seja 1 ou 2 vezes por semana, né? Ele cria uma interação de trabalho muito melhor, né? Com uma entrega muito melhor. É possível fazer o home office? Sim, mas eu acho que tem os benefícios e os malefícios. Então, acho que esse é o maior desafio hoje, captar o profissional
para trazer ele para trabalhar. Eu não estou enfrentando tanto este problema, porque a gente está, nesse primeiro momento, remoto, porque por ser uma startup, a gente não tem um escritório definido ainda que caiba o grupo todo, né? A gente tem um escritório dentro da USP, da cidade universitária, que é um ponto de encontro quando a gente precisa. Então, a gente consegue trabalhar remotamente, mas, eventualmente, a gente está se encontrando presencialmente. Por exemplo, o time comercial, pelo menos uma vez por semana, se encontra para alinhar metas, para ver, né, como estão os processos. Então, é importante. Então, esse desafio, por enquanto, para mim, está sendo suave, porque realmente a gente tem um modo de trabalho, nesse primeiro momento, de ser mais remoto do que presencial. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas, né, que trabalham em RH, e tem sido bem complicado trazer essa turma de volta para o presencial, né? Porque todo mundo quer ter o conforto de trabalhar de casa, né? Claro. Então, eu acho que esse é o principal desafio que o RH vem enfrentando hoje, é como definir essas políticas, como contratar essas pessoas, trazendo esse módulo duplo aí, né, entre presencial e remoto. Tá certo. A qualificação também é um problema, como sempre foi, né? Não é de hoje, a qualificação já vem de um período para trás. É difícil a gente, às vezes, achar a qualificação que a gente precisa, mas é aquilo que eu sempre falo, a parte técnica a gente consegue resolver, né? Você tem treinamento para isso. O que a gente precisa é realmente se essa pessoa tem o fit cultural com a empresa, o perfil comportamental que a gente busca, né? Então, eu acho que hoje, falando muito de pandemia, acho que o que a pandemia trouxe foi essa parte do desafio remoto e presencial. Cris, a Edelice acho que trouxe um ponto muito importante, né? A questão do alinhamento comportamental das pessoas, né? E eu queria que você falasse, então, para a gente como é que a sistêmica organizacional pode auxiliar os RHs nessa seleção de profissionais, nessa adequação de perfis à política. Como é que a gente pode contribuir para que isso seja mais assertivo? Bom, é complexo. É complexo ao mesmo tempo que é essencialmente simples, né? Mas nós estamos vivendo aí uma questão que é uma mudança de comportamento geral, né? Geral. Eu não sei nem se a gente pode falar em mudança de comportamento, porque é tão fora do que é a visão sistêmica. A visão sistêmica é muito definida. Ela tem 3 pilares. Ela precisa olhar hierarquicamente, ela precisa tem que olhar o pertencimento, enfim. E uma das coisas que eu vejo que aconteceu na pandemia, vamos começar falando um pouquinho da pandemia. O que foi a pandemia? A pandemia, ela trouxe um pouco mais a gente para ouvir, nos calou, e era algo, e assim, nos colocou com as pessoas que são os nossos verdadeiros, que é a nossa base, a nossa família. Então, ficamos todos fechados dentro de casa. A pergunta, né, quando a Edelice está falando aqui, né, foi uma piora no bem-estar, foi a Edelice ou foi a Val, não sei, uma piora no bem-estar em 30%. 30% essa piora. Piora, né? Normalmente a gente não tem pioria de vida, a gente tem melhoria de vida, né? Mas teve uma piora. Por quê? Eu vejo assim, vejo dessa forma, né? Nós ficamos presos em casa para olhar para a gente, para ver o que nós temos que fazer para evoluir, né? Agora, esses profissionais todos, e eu acho que principalmente a gente deve estar falando sobre um nível de profissional, né? Deve ser de 35 para baixo, Edelice, qual que é a idade do profissional? Se a gente falar de um movimento hoje, realmente, para startup, por exemplo, tem uma mistura, obviamente, porque no nosso caso a gente sempre busca sempre a diversidade, né? A gente não olha muito para a idade, mas realmente, se você tirar uma fotografia das empresas hoje, sem dúvida, é de 35 para baixo. E essa pessoa de 35 para baixo, ela muitas vezes foi criada com uma babá, os pais trabalharam para caramba, foram mais leves na educação. O que é o leve na educação? Para não falar fraco, né? Foi permissivo,
deu muita coisa para compensar a ausência, né? As pessoas acima dos 32, 35 anos para cima, a gente estava falando um pouquinho aqui antes, né? A turma da psicochinelada e da vara da infância, né? Que corria da vara, corria da cinta. Não estou dizendo que é preciso bater, não é nada disso. Mas a gente recebeu uma educação onde tinha os valores, né, dentro do sistema, da sistêmica, pertencimento, hierarquia, a compensação, ela estava muito mais efetiva. E, com isso, foram profissionais mais preparados para o comprometimento, para a flexibilidade, para aceitar o que está sendo oferecido e trabalhar isso e evoluir. O que eu estou percebendo hoje é que a pessoa vai trabalhar, né? Ela vai buscar um emprego. Então, ela está entrevistando. É bom que entreviste também, mas ela que está entrevistando, ela que está escolhendo. É como se ela estivesse indo para o shopping. Tenho 10 mil lojas, eu vou escolher o que eu quero, porque eu não quero trabalhar na empresa. Não preciso me reunir. Para que eu preciso me reunir? Então, eu vejo assim, um descomprometimento muito grande, e isso está pautado na falta, talvez, provavelmente, está ligado à hierarquia, à falta de uma definição hierárquica dentro do seu seio familiar, e ele está levando isso para dentro da empresa. E na empresa, um está ficando a serviço do outro. Agora, como resolver isso? Por que a constelação faz diferente? Por que a gente traz o universo sistêmico para dentro do ambiente corporativo? Justamente para atuar nessa posição onde a maioria das consultorias não enxergam. E não tem como enxergar mesmo isso, porque está todo mundo focado em resolver. Como você falou, Edelice, em treinar, vamos treinar. Agora, como é que você vai treinar uma pessoa que não quer fazer, não quer ficar de forma híbrida? 2 dias em casa, 3 na empresa. Não, eu quero... eu quero ficar só morando em Florianópolis agora. Quer dizer, porque aqui eu tenho qualidade de vida, eu tenho a praia. Então, assim, tem muito do que foi passado nessa educação que foi feita aí, essa educação dos últimos 30 anos. Tem uma confusão, mas para levar, como que a gente leva isso, como é que a gente conserta isso no ambiente corporativo? Instituindo regras, estabelecendo metas, regras e explicando. A gente vai ter que explicar o que é comprometimento. Nós vamos ter que explicar, sim, como é que a pessoa vai e segue, constrói uma carreira. Porque, além de tudo, essas pessoas vieram já achando que são o suprassumo, que são o top, e pode até ser mesmo, mas não existe maturidade para seguir dentro do que está proposto, mesmo se tiver conhecimento técnico, né? Então, assim, eu vejo, me desculpem, gente, não sou pessimista, mas eu estou vendo isso tudo de uma forma caótica, né? Porque como assim você tem você faz uma entrevista e a pessoa fala, mas é para ficar em casa, né? Porque se não for para ficar em casa, eu não vou. A pessoa queima o filme dela. Eu acho que na nossa época, se fizesse um negócio desse, a gente queimava o filme, né? E é engraçado como essas falas vão mudando, né, com as fases, né? Um pouco antes da pandemia, que era o boom da área tecnológica, né, que continua sendo, mas tinha muito aquela coisa, se você me pagar o salário que eu quero, eu vou, senão eu fico onde eu estou. Então, agora já não é tanto o salário, mas é o conforto de estar trabalhando home office. Então, agora, além do salário, eu quero trabalhar em casa. E eu acho que, juntando esses 2 pontos, né, eu queria trazer uma opinião minha, né, que é bastante forte. Mais ou menos assim, eu tenho um filho, ele não gosta de comer, e aí eu viro para ele e falo, filhinho, come tudo, que a mamãe te dá um chocolate bem gostoso se você comer tudo.
Como as empresas estão infantilizando também os seus ambientes, porque você está lidando com criança, não são profissionais, né? São crianças mimadas que estão indo para o mercado de trabalho. Então, as empresas estão abrindo N possibilidades, que é mais ou menos como se fosse assim. Me entrega o relatório bonitinho, bem feitinho, no prazo que a gente combinou, que aí você traz o seu doguinho para a empresa. Mas, ora, lazer é lazer, empresa é empresa, gestor é gestor, pai é pai. Então, tem aí uma inversão, que eu acho que é isso que a Cris fala de caótico, perigoso. Tem aí uma grande inversão que passa completamente pela sistêmica familiar, que se leva para a sistêmica organizacional. Né? E isso precisa ser regulado de uma melhor maneira, porque vai gerar um problema sério aí na frente. Não é esse o caminho, abrir todas as brechas e todas as oportunidades e fazer tudo que o colaborador quer, para você conseguir deixar ele feliz, reter e ele te entregar um resultado bacana. Na nossa época, era assim, você entrega o resultado. Senão você está na rua. Não é mais como era. Então, não é mais como era. O que tem que fazer, até respondendo aqui a Mara, que fez um questionamento, vamos humanizar as empresas, vamos olhar para a saúde mental dos seus colaboradores com amorosidade. Mas amorosidade não significa permissividade. Exato. Então, eu acho que é esse o ponto. Não sei se eu respondi aí para a Mara, mas eu acho que a Cris já falou um pouquinho. E a Edelice pode agora complementar para a gente, porque, inclusive, ela já fez essa dinâmica da sistêmica organizacional, ela já lançou mão disso para entender como é que funciona no ambiente corporativo. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, o que te trouxe de benefícios, enfim, o que abriu aí na sua cabeça que te facilitou ou que proporcionou boas tomadas de decisão? Antes da Idelice falar, eu quero só fazer um parênteses. A gente tem que entender que as pessoas... temos que fazer as coisas com mais amorosidade. Nós temos que fazer as coisas, sim, com humanidade e com amor. Tudo, teoricamente, a pessoa tinha que estar lá por amor, porque é um tesão trabalhar, porque ela está motivada, porque é legal, né? Agora, não porque a empresa é paternalista. Então, nós já temos um sistema que vem lá da era industrial e esse inchando, né, com 1000 direitos, benefícios, os salários indiretos, né? Que é 1000 benefícios, que já torna a empresa mega paternalista ou maternalista, vocês escolham isso, né? E isso, eu acho que é um grande perigo, porque isso ainda é pesado, vem da era industrial isso, só que a gente já está fazendo a transferência para um mundo digital, para a era digital. Só que o ser humano, ele não é um robô, ele precisa se encontrar, ele precisa se reunir, ele precisa entender quem é o outro sem ter um vidro aí na frente, sem ter, né, como nós aqui estamos numa live, ok, a tela, mas assim, ele tem, gente, não tem outro jeito da pessoa se motivar, da pessoa, tem que seguir, nós temos que seguir dessa forma. Então, antes da Idelice falar sobre isso, dar o depoimento dela, eu penso que sim, com amor, né? Porque cada um tem que ter amor, mas mais do que isso, é tomar cuidado com esse paternalismo. Porque tudo vai encarecendo, o produto vai encarecendo, tudo fica caro, a operação fica cara, por conta desse excesso. Porque senão eu não trabalho, porque senão... o que é isso, gente? Nós temos que mudar esse negócio, não está certo. Vamos lá, fala. Falando sobre a minha experiência com essa questão da sistêmica organizacional, acho que foi uma das melhores maneiras de me ajudar a enxergar algumas coisas que, obviamente, eu não estava vendo, né, naquele momento, e entender um pouco do momento que eu vivia na empresa, né, do que estava acontecendo ao meu redor.
Então, foi uma forma de tirar uma foto e falar, olha, é isso aqui que você está passando, você não está vendo, mas está acontecendo isso aqui, né? Então, acho que isso me ajudou a olhar como se eu tivesse, né, vivendo aquela situação, me coloquei do lado de fora para enxergar o que estava acontecendo e logo em seguida já ter uma outra situação que eu olhei e falei, putz, é isso mesmo que está acontecendo e eu já sei qual é a decisão que eu tenho que tomar. Então, para mim foi um impulsionador e, assim, me deu muita certeza daquilo que eu tinha que fazer, né? Porque muitas vezes quando você toma uma decisão de sair de uma empresa, depois eu já tinha 8 anos de empresa, você fala, putz, vou sair do mercado, vou para o mercado de novo, começar tudo de novo, né? Você fica com aquela insegurança, por mais experiência que você tenha na vida, não adianta, é um recomeço, né? E tudo que te tira da zona de conforto te dá uma balançada. E acho que esse processo de olhar, de ter esse olhar sistêmico, me colocou, não quero mais essa cadeira mesmo, pode balançar, chacoalhar, porque eu tenho que procurar outra, né? Meu caminho é outro. Então, para mim foi fundamental e, assim, me deu uma segurança muito grande da decisão que eu tinha que tomar e que eu estava no caminho certo. E hoje, quando eu conto isso, eu falo, gente, foi a melhor coisa que me aconteceu, sabe? Ter participado desse processo, ter olhado para a situação, entendido o que estava acontecendo, porque também não vou dizer que não tem essa história de que eu era vítima, não. Como a Cris fala, não existe vítima, não existe algoz, existe a situação e você tem que tomar uma decisão em cima daquilo. Meio a meio, sempre meio a meio. 50% de cada um. E eu entendi perfeitamente, tomei a decisão e segui a vida. E, sabe, passei por 2 anos aí de sabático, fazendo outras coisas da vida, né? Empreendendo também, acabei empreendendo durante a pandemia, né? Que a minha esposa que está me assistindo aí, dona Zumara, Mara Peixoto, quando a gente resolveu abrir o negócio, falei, putz, nós vamos abrir um negócio no meio da pandemia. Ela falou, tem gente que vende lenço e tem gente que chora, vamos vender lenço. E a gente tocou o negócio, estamos com o negócio andando, né? Eu voltei a trabalhar e o negócio continua funcionando. Então, eu acho que são perspectivas que você começa a olhar de uma maneira diferente. Então, se eu pudesse, é que a gente não consegue transmitir, né, em palavras qual foi essa experiência, mas se hoje alguém me perguntasse, você acha que vale a pena fazer um processo sistêmico dentro da empresa? Poxa vida, e como vale? Acho que traz um olhar completamente diferente, principalmente, acho que quando você entende que tem uma zona de conflito que a gente não está conseguindo gerenciar. A gente, com RH, tenta, de alguma maneira ou outra, minimizar uma situação ou outra que ajuda um gestor a conversar com uma pessoa da equipe ou algum problema pontual, mas tem uma hora que você começa a olhar e fala, gente, eu não consigo mais agir nessa situação. Porque eu também passo a não enxergar as coisas que estão por trás aí, que só a sistêmica consegue ver, né? E que tem um outro olhar, uma outra perspectiva. Então, eu acho que a hora que as empresas entenderem e começarem a ver que precisam abrir a mente para isso também, né? Para esse olhar diferenciado, eu acho que cada vez mais as coisas tendem a se ajustar e talvez esse problema que a gente está vivendo hoje, dessa infantilização profissional, né, do mimimi, às vezes, muitas vezes, que a gente brinca, né, o mimimi profissional, eu acho que isso começaria a se ajustar, porque eu vi um vídeo muito interessante do Grupo Bridge falando sobre o fim da liderança, que fala justamente que às vezes a permissividade dos pais de fazer tudo que os filhos querem, né, de não saber falar não, de não dar o limite, trouxe para o mundo corporativo gestores que também não sabem dar limite e profissionais que acham que podem botar o dedo na cara do dono da empresa e falar o que eles querem que aconteça. Então, é o fim da liderança como a gente vinha trabalhando, né, ao longo do tempo, por um caminho que a gente não sabe qual vai ser, né? Então, mas tem que ter um caminho, sabe por quê? E a gente precisa entender, porque você não chega em lugar nenhum sem a hierarquia. Hierarquia são 3 pilares: pertencimento, hierarquia e compensação. Qual o pilar que normalmente a gente já faz confusão? Hierarquia, o tempo inteiro.
Então, isso de fim da liderança, você está me dizendo que você vai tirar você não, né? Mas as pessoas vão assumir com a liderança, porque um está apontando o dedo para o outro, porque falou um pouco mais alto, deu uma ordem, ele está me bulinando, como é que é o nome? Está me assediando. Então, assim, gente, as regras precisam ser claras dentro de uma empresa, e a hierarquia, se eu posso deixar aqui um olhar sistêmico efetivo, por onde eu começo, Cris? Hierarquia sólida, humanizada e cada um no seu quadrado, respeitando quem veio antes, quem veio depois e o seu lugar. Isso é essencial, porque senão como que as empresas vão chegar nas suas metas? Eu tenho falado com alguns executivos, enfim, com alguns líderes e gestores, e a grande maioria me falou de forma diferente a mesma coisa. Eu olho e vejo que tem alguma coisa, mas eu não sei o que é. Tem alguma coisa de errado, mas eu não sei o que, eu não consigo enxergar. E aí, nessas conversas, eu falei, então, veja, presta atenção, você contrata uma consultoria bacana, enfim, que desenha um planejamento estratégico, parrudo, constrói metas, e aí você põe essas pessoas todas juntas numa sala, enche de post-it a parede e tal, todo mundo se abraça, felizes para sempre, e vamos tocar o projeto. Eis que, de repente, o projeto começa a engasgar, começa a não dar certo, começa a ficar tudo estranho. E aí é onde eu falo para o gestor, cara, você não olhou para o que tem de mais importante. Qual é o primeiro público da tua empresa? O seu colaborador. Você não olhou para essas pessoas verdadeiramente para entender se essas pessoas juntas teriam habilidade, capacidade para tocar aquele projeto. Então, a nossa proposta é justamente essa, não é tirar a consultoria da parada, não, é agregar valor a elas. Só que o piso vem antes, a sistêmica vem antes, o olhar vem antes. Por quê? Porque olhando para essas pessoas, alinhando o comportamento dessas pessoas, fica muito mais fácil entender quem pode ser o líder desse projeto, quem pode ser o executor desse projeto, quem não vai se encaixar neste projeto, e aí a assertividade para buscar, no fim das contas, a empresa está buscando uma única coisa, a rentabilidade, vai ficar muito mais breve esse caminho. Então, esta tem sido a nossa proposta, trazer este olhar para as pessoas, para o comportamento das pessoas, para que no fim do dia o gestor não tenha que ficar gerindo conflitos de relacionamento, e sim questões técnicas que vão direcionar a empresa para cá ou para lá, vai tornar tudo muito mais produtivo. Então, Cris, diante disso, pegando um pouco do depoimento da Idelice, isso que a gente vem fazendo com o piso, você consegue explicar um pouco mais, porque é difícil mensurar, é difícil concretizar. Então, tenta ver o que você consegue dar uma concretizada maior do benefício, do que é essa visão sistêmica sobre as pessoas, o que ela traz de valor e o que agrega de valor não só para as pessoas, para a empresa, para os projetos e para as eventuais consultorias que forem agregadas para aquela empresa construir aí a perenidade dos seus resultados. Bom, eu acho que sempre que uma empresa vai buscar qualquer consultoria, independente de ser a piso ou a sistêmica, é porque ela sente algo que está no ar, né, e que ela não sabe explicar. Como você disse aqui, tem alguma coisa errada, mas eu não sei explicar o que é. Esse ponto cego, né, claro, cada empresa é uma empresa, isso tudo é muito único, né, em cada uma das empresas, onde chega, por que chega, que nem, por exemplo, né, a Ambev, programa de felicidade. O meu olhar é outro. O meu olhar é outro para esse negócio, programa de felicidade. O jeito que eles estão trabalhando lá dentro, sem olhar para a fundação,
Quem é a fundação da Ambev? As pessoas esqueceram que é a fundação da Ambev. Então, se você quer ter felicidade, é você voltar para o propósito primeiro da empresa, que era um casal de alemães que criaram a cerveja Antártica, com uma fundação de uma escola, de uma das melhores escolas que já existiu em São Paulo, e a empresa pagava essa escola. O que aconteceu quando virou Ambev? A primeira coisa, cortaram a escola. Então, aí eles querem agora fazer um programa de felicidade, né? Então, assim, toda a minha crítica mesmo. E por que não dá certo? Por que não dá certo? Porque o fundador não está sendo olhado. Eu estou explicando assim claramente aqui, e vou dar um outro exemplo também que eu gosto de dar. Então, claro que tem alguma coisa errada. Claro que tem. Só que quem que está errado? São as pessoas que estão entrando, e nós falamos aqui dos problemas, enfim. Não, o problema já existe. Ele já está aí dentro. Algumas pessoas, eu ouvi uma vez isso de uma pessoa de tecnologia, a gente entra dentro da sala e corta o clima com uma faca. Fica tudo denso. É tudo denso. Então, como que a gente faz para fazer com que esse clima se dissipe, fique mais leve? Não é essas transformações todas que estão acontecendo. São também, mas a essência disso está em outro lugar. E a visão sistêmica, a constelação, ela vai levar a pessoa, o CEO, o conselho, enfim, a enxergar este movimento no ponto cego, na causa raiz. E dali, depois desse diagnóstico, desse primeiro momento, é que nós vamos, então, orientar, as consultorias podem chegar com o seu movimento, podem fazer treinamento, mas este olhar primeiro precisa ser dado. Uma outra coisa, por exemplo, a Gol, com tantos problemas, já quase faliu, voltou, vendeu uma parte. Era tão simples resolver isso. Ela carrega 5 falências. 5 falências. Nunca olhou para a maior das empresas ali. Era só pegar os abençoados aviõezinhos dela, pelo menos 5 aviõezinhos, e cada um dos aviões adesivar uma Varig, um cruzeiro, homenagear. Homenageia. Traz para cá, entre em paz com o passado. Entre em paz com o que veio antes, né? E aí a gente consegue entender aonde está o furo. Então, por isso que é difícil colocar em palavras, né? Porque está no outdoor na sua frente. Se você for ver bem, Edelise, quando você passou pela experiência, estava um outdoor ali na tua frente. Né? Mas a gente fica numa miragem, Então, você sabe que não tem um negócio que não está certo, você sabe que tem alguma coisa que está... que você não compreende, não é nenhuma questão de estar certo ou errado, mas tem algo que não está condizente com a energia que você precisa que seja. Está tudo feito um outdoor, só que na hora que a gente abre o campo sistêmico fica claro, porque não existe julgamento, não existe crítica, e nós vamos na causa raiz da questão. E aí, que é o ponto cego, que ninguém enxerga, que faz com que esse clima fica denso, que a gente tem que pegar uma faca para cortar o clima, para respirar dentro da sala. E eu acho que até por conta disso, às vezes, esses mais novos não querem se aproximar, né? Porque eles não querem confusão, não querem briga, ou acham que vai entrar num passe sempre com pai e mãe. Mas no nosso movimento, aí, as pessoas que têm um pouco mais, 40, 45 anos, a gente olha para isso de uma forma diferente, né? E eu acho que eu consegui explicar onde atua isso, né? E é muito efetivo. É muito efetivo. Então, uma coisa que você levaria 1 ano para tomar decisão, ou que você não sabe como é que vai ser os 3, 4 meses, recentemente eu fiz isso, nós fizemos, e eu acreditava que o resultado seria em 8 meses, né? Foram 2 meses. 2 meses. A mudança e a pacificação de tudo, né? O fim dos conflitos. 2 meses, uma coisa que eu achei que fosse 8 meses. E isso depois da constelação. Me surpreendeu a velocidade de resultado.
Então, só precisa o quê? Que esses CEOs, essas pessoas como a Idelice e os conselheiros que criem coragem. A Idelice teve coragem. Né? Tem coragem. Gente, é coragem de fazer o novo. Não tem aquela situação, se você repete sempre as mesmas coisas, você está insistindo no erro, ou não está sendo criativo, né? Ou você está sendo burro mesmo, né? Assim o negócio. Repetir. Então, assim, vocês vão repetindo, aí troca a consultoria, troca isso, troca aquilo. No nosso caso, né, Val, a gente não vai tirar ninguém do processo. Só que nós temos que ir primeiro, porque a gente vai olhar, estamos preparadas para olhar onde está esse ponto cego. E aí sim, aí você abre a torneira e tudo passa, vai e tem resultado. Tem resultado. Então, voltando um pouco para o começo aqui da nossa conversa, onde eu falei lá da futuróloga, e aí para apimentar um pouco mais isso tudo e mostrar o porquê os CEOs, a liderança, precisa realmente olhar para as pessoas antes, e acho que até já tentando dar uma resposta aqui para a Mara, que perguntou como é que você mostra isso para um CEO que não tem esta visão, que não tem este olhar, né? Então, a nossa amiga futuróloga, Amy, ela trouxe ainda algumas mudanças que já estão começando a acontecer e que se acentuam daqui para frente. Então, ela fala o futuro do emprego e do trabalho e das empresas. Seu emprego vai estar nem no virtual, nem no híbrido, nem no presencial. Vai estar no metaverso. Saúde mental virou um problema corporativo. Trabalhar não é mais prioridade para as pessoas. Viver bem é. Na guerra por talentos, a flexibilização das empresas tem sido uma arma. Presencial, só quando tiver de fato algum motivo. Novo cargo nas empresas, diretor de futuro do trabalho. Isso, diretor de futuro do trabalho. E empresas investem em programas de amizade entre os funcionários. Então isso é o que vem, né? Não sou eu que vou discutir com a futuróloga que está acostumada a prever as coisas. Mas então, olhando para isso é o racional. Eu discordo completamente. Viver... veja bem, como é que a pessoa vai viver bem se ela não trabalha? Com dinheiro de quem? Aqui eu não estou emitindo juízo de valor, eu estou trazendo a informação da futuróloga. E é o que vem. Isso são fatos que um CEO consegue perceber. Só que ele começa a perceber isso, ele não sabe como lidar com isso, porque isso é diferente de tudo que ele já viu na vida. E aí eu abro um parênteses que é enorme. Hoje a gente tem nas empresas a alta liderança, pessoas na faixa etária de 50 e poucos anos, que vieram lá da nossa old school, certo? Certo. Essas pessoas já estão quase olhando para a chuteirinha lá pendurada, porque elas já estão vendo a aposentadoria. Elas olham para isso tudo e elas estão assim, cansadas, que preguiça, eu só quero um pouco de paz. Elas não estão muito preocupadas, o futuro da empresa, eu quero que a empresa vá, porque aí o que eu mais quero é meu bônus, meu benefício e minha aposentadoria. Ótimo. Aí a média liderança, que deveria ser quem está de olho naquela cadeira do líder, olha para isso tudo e fala... Isso tudo é chato demais, porque é aquela criança mimada, que não aprendeu a enfrentar desafios, que se a mãe falar mais alto, ela chora, enfim. Então, essa é a média liderança que olha e fala, me deixa aqui onde eu estou, que aqui tá bom. Eu ganho uma grana que tá legal, não tenho muita preocupação, não quero sentar lá, não. Joia. E aí você tem a geração Z, que é a próxima que vai entrar nesse mercado. Essa, então, ela quer ver o demônio, o capeta, ela faz um pacto com o demo, mas ela não quer saber de empresa, ela quer viver da Creator Economy. Olha que nome bonito, né? Eu vivo muito tranquilamente
do conteúdo que eu crio. Talvez aí esteja isso, né? A prioridade é viver e não trabalhar. Então, esse é o cenário de hoje nas empresas. Tem essa porrada de novidades que vem por aí, esses CEOs que olham para isso tudo e como é que eu vou diante disso tudo, e esse cenário que é real, a média liderança que não quer assumir e a próxima geração que não quer entrar. Olha que é esse o caminho. Então, assim, encaminhando aqui para o final já aqui da nossa conversa, eu queria, então, entender um pouquinho como é que a Edelice vê esse cenário, se isso faz sentido para ela ou não, que está dentro do mercado corporativo, e aí que a Cris fizesse uma conclusão final, fechando aqui essa nossa conversa. É uma equação difícil essa, né? Eu acho assim, Val, cada geração traz um novo desafio, né? Essas novas gerações que vieram, que estão chegando, que já chegaram e que vão chegar, já tem um modelo de relacionamento completamente diferente daqueles que a gente viveu, né? Que a gente cresceu, né? E falo por mim isso. Então, hoje, cada vez mais, a gente percebe uma individualidade, né, das pessoas. É a pessoa e o seu celular, né? O seu mundo virtual. A interação é cada vez mais difícil, e eu acho que essa geração, para assumir um cargo de liderança, ela requer que tenha uma troca maior entre as pessoas, né? Que significa gerenciar potenciais conflitos entre pessoas, gerenciar diferentes perfis de atuação, diferentes personalidades. Cada ser humano é um ser humano único, então eu entendo que essa é uma equação que, na verdade, nunca vai se resolver, porque a cada geração a gente vai ter um desafio novo, né? Então, cada geração que chega traz mudança comportamental. Então, do meu ponto de vista, acho que a gente sempre vai ter um conflito de geração, sejam elas quais forem. Os desafios é que vão ser diferentes. As empresas mais tradicionais, elas foram, querendo ou não, forçada nos últimos anos aí a se adaptarem rapidamente com essa realidade aí da pandemia, né? E, assim, eu acredito muito, assim, que a perenidade e a sobrevivência das empresas vem muito na capacidade de liderar essas mudanças, né? De estar aberto a essas coisas que chegam, as inovações, as mudanças, as alterações, e principalmente a rapidez com que elas vão se adaptar a todas essas situações, porque acho que a equação nunca vai ser resolvida, né? A gente sempre vai trazer alguma coisa de diferente da geração que já era e a que vem. Então, para nós que somos a geração mais antiga, a gente se formou, né, querendo buscar uma carreira, se desafiar, uma posição de liderança, era tudo que a gente queria, né? Não, eu me vejo daqui 5 anos como uma gerente, como uma presidente, sei lá eu o quê, como um CEO. E aí a gente chegava nessa situação porque a gente se preparou para isso, né? E hoje, realmente, as gerações não querem nada disso, elas querem trabalhar, às vezes, no seu próprio empreendimento, né? Ou com geração de conteúdo. E muitas vezes eu vejo as pessoas indo para a empresa, mas elas não têm, é o que a Cris falou, ela não tem mais aquela ambição que a gente tinha, né, de crescimento, de carreira. Então, para ele está tudo certo, eu estou ganhando meu salário, a carreira, assim, um título ou o que eu estou ocupando, pouco me importa, e quanto menos eu precisar me envolver na discussão das pessoas, melhor. O que eu quero é fazer meu trabalho aqui e entregar. Porque gerenciar conflito não é fácil. Né? Eu vivo um pouco disso dentro da empresa hoje, obviamente, porque tem uma mistura de gerações, formas de trabalho, né, inovações, são coisas que vêm muito rápido, e fazer essa trama se acertar não é fácil. Então, a gente até brinca, às vezes o pessoal liga para mim e fala, bom, a central de ambulância está à disposição, o que eu posso ajudar hoje, né? A gente até cria uma brincadeira, porque no dia a dia você vai ajustando uma coisa ou outra, então não é fácil fazer isso, e acho que eu acabo fazendo porque eu gosto, eu me criei, né, dentro da minha carreira para isso, né? Então, para mim é um desafio interessante, e eu lido bem com tudo isso, né? E acho que um pouco me ajudou até ainda mais quando eu fiz esse processo aí da constelação,
me fez olhar outras coisas, fiz constelação, fiz uma segunda constelação com a Cris, né, Cris? Mais para o lado pessoal, e fui estudar a constelação também, mas não para ser uma consteladora, mas também para entender uma série de coisas que hoje eu olho na empresa e falo, putz, aqui tem um negócio que se fizer uma constelação vai ajudar a resolver mais fácil. Então, eu já tenho hoje um olhar completamente diferente de muitos colegas da área de RH que não conhecem essa metodologia. Então, se eu pudesse falar aqui, eu falaria, gente, vai participar de uma constelação para você entender e você ver o quanto o seu olhar como gestor vai mudar. Né? Então, eu acho que o conflito de gerações, ele sempre vai existir. Eu acho que tudo vai depender de qual vai ser o desafio que eles vão trazer para frente, né? E a gente tem visto que cada vez mais é um desafio maior, né? Antigamente era o desafio de saber viver entre o mais velho e o mais novo, depois o que sabia mais tecnologia e o que sabia menos, e cada vez ele vai mudando um pouquinho, né? Isso aí, Cris, vai que é tua. Eu acho que é um pouco do que eu percebo. Olha, constelação é incrível, funciona, né? Como diz um engenheiro, um cliente meu, esse negócio funciona. Mas vamos lá, como é que conflitos sempre existiram, não são nem transgeracionais, né? Quando a gente fala em conflitos transgeracionais ou de gerações, é onde eu comentei, que é o pilar que a gente mais mexe, hierarquia. Porque se você vai olhar hierarquicamente tudo, você encontra paz e força no lugar que você tem. Então, mas temos uma confusão sempre aí no meio de campo. Como que a gente pode fechar isso, né? Então, trazer o universo da sistêmica para o ambiente corporativo é realmente inovador, é realmente algo que traz para você muito resultado e rápido, e a menor margem de erro possível, como a Edelice falou. Você não vai errar nas suas decisões, né? Você só vai errar se você não seguir o que está no sistema, como certos clientes já conseguiram constatar isso, né? Conseguiram constatar isso, mas aí é uma constatação. E em termos de olhar, por onde começamos? Então, sempre começamos do princípio, olhando para a fundação, olhando de quem é maior dentro da empresa, mas o que eu penso que é importante restabelecer? Valores. Onde que a gente dá uma diminuída nos conflitos? Nos valores. As pessoas estão perdidas, elas nem sabem mais o que é valor. Né? Elas não sabem. Então, a empresa tem uma coisa toda empresa tem missão, visão e valor. Essa missão, visão e valor é o propósito, se a empresa está ou não a serviço da vida. E as pessoas, elas estão lá para o quê? Então, eu acho que uma das coisas que, se eu pudesse colocar aqui, né, os valores, qual o propósito, com que propósito a pessoa quer trabalhar. Então, antes dela perguntar se vai ser híbrido, se vai ser presencial ou não, você pergunta, qual é o teu propósito? Essa empresa está alinhada com o meu propósito? Autoconhecimento. Se a pessoa não se conhece, né? Se a pessoa não se conhece, ela não vai saber o propósito dela, para que é. Se ela, tá bom, se ela vai ganhar 10 mil, 5 mil ou 1.000, tá bom, né? Ela não está focada mesmo na evolução. Ela está aqui por quê? É tudo fácil para ela. Então, eu acho que uma das coisas que as empresas podem incluir nesse pacote de benefícios é a regra, os valores da empresa, e fazer um alinhamento, uma ressonância com os valores pessoais, com o valor de cada um, de cada indivíduo. E ver se esse indivíduo, pelo menos, tem um autoconhecimento. Eu já vou fechar aqui. E planejamento. Ele não tem um planejamento para a vida. Fala, Val. Tem uma sugestão para os líderes, RH, CEOs. Que tal incluir no pacote de benefícios
ao entrar na empresa, Constele. o sujeito passar por uma sistêmica organizacional. Te garanto que a empresa que começar a fazer isso vai sair muito na frente, mas muito na frente. Olha, para decidir, principalmente grandes cargos, é muito importante uma constelação simples, né? Eu tenho 3 pessoas, então eu tenho que escolher um CEO novo para a empresa. Eu tenho 3 pessoas. Já fiz 3, eu não sei. Vamos colocar os 3, porque a alma de cada um, e não precisa trazer a pessoa, né? Como quem sabe como funciona isso, nós não vamos mexer com as pessoas em si, mas a escolha pelo qual dos 3, ela é clara a partir de uma constelação. Ela é super clara e você não erra. Você não erra. Na escolha de uma empresa, na escolha de um parceiro, na escolha do sócio, não existe. Não existe erro também. Vamos colocar assim que o erro fica para 90%. Vamos colocar 95% de acerto. Pronto. Gente, estou feliz da vida. A gente conseguiu fechar em 1 hora. Objetivo concluído. Yes! Pessoal, objetividade. Isso, pessoal, estamos acabando. Muito aqui obrigada, a nossa conversa de hoje, finalizando. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de dirigir para a Edelícia ou para a Cris? Enfim, agora é a hora. Enfim, e antes de qualquer coisa, quero agradecer aqui a participação da Edelícia, a contribuição sempre muito valorosa da Cris. E se você gostou, curta o canal, deixe seus comentários. Se você acha que a visão sistêmica vai colaborar em algum aspecto na sua empresa, procura a gente para a gente poder fazer um diagnóstico, enfim, e com certeza a gente consegue colaborar e muito. Quero agradecer a todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Muito obrigada. Obrigado, Val. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.